Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Malaquias 3:10. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que os fiéis desse ministério, os amigos e amados, estejam nos assistindo e ouvindo agora. Estamos aqui juntos mais uma vez, para a glória de Deus, para fazer uma reflexão sobre esse pequeno trecho de Malaquias 3:10, que inicialmente trata dos dízimos, mas o texto é mais profundo do que isso. Nós sabemos que em todo o contexto desse capítulo, Israel estava roubando, né, dos dízimos do Senhor, não ofertando de maneira correta, seja deixando de ofertar ou enganando nas ofertas, tentando enganar. E Deus não se agradou de forma alguma. Procederam como Caim, né, apegados aos bens materiais, aos recursos, à matéria, esquecendo-se de que Deus é Senhor e dono de tudo. Tudo pode prover e tudo pode tirar. Mas o texto aqui faz uma reflexão, nos convida a fazer uma reflexão muito maior do que isso. Será que os dízimos se trata exatamente apenas dos recursos financeiros, da lavoura da terra, das primícias, de tudo que o povo conseguia, recolhia? Eu acredito que não. Isso é certo que não. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente. Nós sabemos muito bem que Deus não se importa com essa questão de dízimo. Deus não está falando aqui simplesmente do dízimo, da casa do tesouro, como se Deus estivesse preocupado, como se pudesse comprá-lo. Não é disso que ele está dizendo. Deus está se referindo aqui, meus amados. Nós vemos aqui, ainda no capítulo 3, no versículo 5, onde Deus diz o seguinte: chegar-me-eis a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, no versículo 6, o Senhor não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Será que Deus realmente está se importando? O dízimo que ele está falando aqui é a questão financeira? Ou será que é a questão da avareza do ser humano? A avareza dos israelitas? Porque o interesse de Deus aqui é óbvio, é claro, que não é financeiro, não é material. Ele não estava querendo pôr à prova o povo de Israel para ver se o povo de Israel era devoto a ponto de desapegar dos bens materiais e entregar a sua parte, 10% de tudo que tinha, que era devido a Deus. Não, nós não devemos 10% a Deus. Nós não devemos 10%, nós devemos 100%. Você acha que vai comprar Deus com 10%? Com seu dízimo de 10%? Nem com 50%, nem com 1.000. Deus não está preocupado aqui sobre isso. Até porque nós vemos o seguinte, que ele diz: para que haja mantimento na minha casa, no versículo 10.
Deus estava preocupado que o povo de Israel cuidasse um dos outros, que o povo de Israel se preocupasse uns com os outros. Essa questão do dízimo, Deus trabalhou isso para que as pessoas que tivessem menos condições tivessem ajuda, tivessem apoio, aqueles menos abastados, os miseráveis, aqueles que não foram abençoados com a natureza de maior inteligência, de maior sagacidade, ou uma habilidade natural para ganhar dinheiro, ou um dom de artístico, artesanal, ou quer que seja, o dom da lavoura, de cultivar a terra. Aquele que por algum motivo, aquelas famílias que por algum motivo não tinham tantas condições, eles pudessem ter do mantimento na casa do Senhor. É isso que Deus está procurando aqui. Essa era a fúria de Deus. As igrejas hoje usam esse versículo de uma forma estúpida para sugar o dinheiro das pessoas. Você que ouve esse versículo na sua igreja, saia dessa igreja. Essa igreja é mentirosa. Essas igrejas não têm interesse real em falar a verdade. Hoje aqui no Ministério Melquisedeque, nós temos o interesse verdadeiro de pegar a palavra de Deus profundamente, a verdade. Deus aqui não está preocupado com os dízimos. Quantas vezes eu já ouvi falar em várias igrejas que uma determinada pastora, nós não acreditamos em pastora, não existe pastora, já começa por aí. Ela dizia que ela não ia orar pela vida financeira das pessoas, daquelas pessoas que não dizimavam. E ela falava, ela sempre citava Malaquias 3:10. Quando Deus, na verdade, não está preocupado de forma alguma com uma questão de você dar 10%, 20% para a casa dele. Deus está preocupado com a sua generosidade para com a obra dele, o seu amor para com ele. Se você dá os seus 10%, seus 20%, seus 50%, não é por interesse de comprar ao Senhor, mas porque você ama o Senhor e você quer, de alguma forma, ajudar o seu próximo. Naquela obra que você está ajudando, você sabe que de alguma forma o seu próximo vai ser beneficiado. Pois ele diz, para que haja mantimento na minha casa. É isso aqui que se trata. Não se trata de dízimos e ofertas. As igrejas hoje, principalmente no mundo de hoje, são verdadeiras laodiceias na sua maioria. Sempre buscando a forma de distorcer os versículos para tirar o dinheiro do seu bolso. Saia dessa Babilônia, meu povo. Saia dessa Babilônia, desse lugar de perdição, essa laodiceia, que Jesus disse que por não ser nem frio nem quente, vomitaria da boca dele esse tipo de antro de perdição. Igrejas que não se arrependem do seu mau caminho e ainda levam um monte de ovelhas para o inferno junto com elas. Meus amados, a verdade é o seguinte, que como nós vimos aqui no versículo 5, o dízimo que o Senhor quer é que não haja adultério, não haja feitiçaria, não haja juro falso, aqueles que juram falsamente, não haja defraudação do salário do povo, da viúva, do órfão, não haja perversão do direito do estrangeiro e que haja temor na casa dele. Esse é o dízimo que o nosso Deus quer. Que cuidem uns dos outros, que cuidemos uns dos outros. E ele diz que façamos prova dele. Com essa atitude, com essa postura, para que vejamos ele abrir as portas do céu e derramar bênção sobre nós. Você entende isso? Você acha que pode comprar a Deus de alguma forma? Você acha que Deus está se importando com o fato de você dar 10%, 15%? Que isso vai agradar a Deus porque você está dando do seu dinheiro? Está dando dos seus bens? A palavra de Deus fala que mesmo que eu fizesse sacrifícios, desse a minha vida, sem amor eu nada seria. É o amor que tem que estar por trás de todos os seus atos, o amor a Deus.
e ao próximo. Aquilo que você coloca no seu coração como propósito para que haja mantimento na casa do Senhor, para ajudar o seu próximo. E o Senhor diz, fazei prova de mim. Até quando? Até quando você vai procurar? Até quando Deus vai ter que falar para você fazer prova de mim? Até quando você vai testar Deus? Até quando essas igrejas vão testar Deus? Esses falsos pastores que não servem nem para ser ovelhas vão testar Deus e usar os versículos de Deus para arrancar dinheiro dos incautos. E até quando você vai achar que por dar 10%, 15%, 20%, quer que seja, Deus vai te abençoar? Deus vai te abençoar? Não, não vai te abençoar. Eu vou te dizer como Deus vai te abençoar. No primeiro livro de Samuel diz exatamente como Deus vai te abençoar. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, contudo Samuel declarou, agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros, porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como seu povo. Eu acho que eu poderia parar a pregação aqui. Está muito claro. Deus quer sacrifícios de obediência. Pois ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E o atender do que a gordura dos carneiros. Em Salmo 58:9, não te repreendo pela falta de sacrifício, nem pelos holocaustos. Temos aqui Provérbios 21:3. Praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que o oferecimento de sacrifícios. Isaías 1:11-17. Que me importam os vossos inúmeros sacrifícios para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados, de carneiros e de gordura de novilhos cevados. Está aí. Salmo 51:16-17. Não te deleitas em sacrifícios, nem te compraz em oferendas. Deus não tem interesse nesse tipo de sacrifício financeiro, dizimista, interesseiro. Se você não tem amor, se você não tem a finalidade de ajudar o próximo e de ajudar a obra de Deus, realmente, se você pensa apenas na questão de obediência estrita, sem temor à palavra de Deus, sem amor verdadeiro à palavra de Deus, se você pensa apenas em entregar aquilo que você acha que você deve entregar como contraposição, contraproposta ao que Deus te deu, infeliz de você. Pois Deus não se interessa nisso. Deus quer obediência, amor, louvor. Deus quer que você seja misericordioso, pois ele diz, misericórdia eu quero, e sacrifício de obediência. Não deixe que usem os versículos de Malaquias para tirar dinheiro de você. Sabe o que você faz de melhor? Junte seus 10%, 15%, quantos você puder, o que lhe sobra, e compre cestas básicas para as pessoas que precisam. Compre uma marmita para um mendigo que você vê na rua. Ajude uma família necessitada. Adote uma criança financeiramente. Pegue uma criança e coloque na escola, compre materiais escolares. Isso é muito melhor do que eu dar os 10% da igreja. Sacrifício de amor. Até quando você vai tentar o Senhor teu Deus? Até quando Deus vai ter que dizer para você fazer prova de mim? Você quer ser filho de Deus ou filho do diabo? Você quer praticar as obras de Deus ou as obras do diabo? Até quando você vai ser filho do diabo? Você vai obedecer
essas igrejas babilônicas, esses grandes templos que te tiram tudo em nome de prosperidade, que essa prosperidade vai te levar a repousar como se fosse um porquinho no espeto do tridente do diabo. E você achando que Deus está se agradando dos seus dízimos de 10%, enquanto você não tem amor ao seu próximo, você não tem amor verdadeiro à palavra de Deus, você não a pratica, não obedece. Você vai ficar tentando Deus até quando? Nós temos aqui em 1 João 3,10, todo aquele, no versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Você está vendo aqui quem não pratica o dízimo? Vamos fazer a referência lá em Malaquias 3,5. O que Deus estava aborrecido com Jerusalém, contra os que juram falsamente, os que defraudam o diarista e seu salário, a viúva, o órfão, e pervertem o direito de estrangeiro, ou seja, os que praticam injustiça. Era isso que Deus estava falando. As pessoas praticavam todo tipo de injustiça e não se preocupavam em manter os tesouros do templo, pois os tesouros do templo eram para ajudar os necessitados. Isso é defraudação contra o Senhor. Não se trata de 10% dizimista. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Vamos lá, em João 8. Em João 8, Deus diz o seguinte, meu amigo. No versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo nenhum andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A quem você quer seguir? A quem você quer seguir? No versículo 12 de João 15, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O seu sacrifício é de amor? É de obediência? Se for, parabéns a você. A coroa de glória eterna está te esperando. Até quando? Se não for, eu te pergunto até quando Deus vai ficar batendo a sua porta. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Até quando Cristo vai ficar batendo a porta? Até quando você vai ficar testando Deus? Até quando você vai continuar dessa mesma maneira? Em João 8,44, Jesus responde aos fariseus que o chamaram de bastardo, de filho de porneia, né? Filho de fornicação, já que Maria e José não eram casados ainda quando Maria concebeu Jesus, quando Maria engravidou. Jesus diz o seguinte, vós sois filhos do diabo e tendes vontade de cumprir os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há nele verdade. Quando ele diz uma mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso
e o pai da mentira. Você é filho do diabo? Você pratica as coisas do diabo? Você acha que o dízimo, Deus está preocupado com os seus dízimos? Então você é filho do diabo. Porque o que Deus não quer é a sua avareza. A avareza é em ajudar o próximo. Se você é avarento e acha que 10% do que você tem vai comprar a Deus, você é filho do diabo. Se você está tentando Deus todo o tempo para que Ele prove o quanto Ele é bom, se você está testando a misericórdia dEle constantemente na sua vida e pecando sem parar, e Jesus está batendo a porta constantemente, pedindo que você abra a porta para Ele, e você não abre, saiba que você é filho do diabo. E o diabo está ao seu derredor e vai lhe tragar, vai lhe devorar. Como já disse em João 3,10, deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Escolha o que você quer fazer da sua vida. Eu sempre falo isso aqui. O Ministério Melquisedeque é comprometido com a verdade. Pare de tentar Deus. Pare de achar que fazendo esse mínimo, que esses dízimos, pare de cair nessa conversa dizimista das igrejas e achar que dando o seu dízimo, você está agradando a Deus. Você quer agradar a Deus? Ajude o seu próximo. 10% não vai comprar Deus. Não há como comprar a graça de Deus. Deus é dono de tudo. E o que Ele está te dando, Ele está te dando pela graça, de graça, sem nenhum merecimento. Deus não está preocupado com dinheiro no templo. Deus está preocupado com o mantimento dos pobres e necessitados. Nós vimos em Malaquias. Nós vimos que a preocupação do Senhor era com aqueles que não podiam se sustentar, se manter. Por isso Ele criou todo um sistema perfeito para o povo de Israel se manter e ajudar uns aos outros. Essa é a questão. Esse é o mandamento principal. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como nós já temos dito, amar o próximo como a ti mesmo. Nesse meio tempo tem ama a si mesmo. Ninguém pode amar o próximo se não se ama. Deus está buscando pessoas que não tentem o tempo todo. Que Ele não tem que ficar batendo a porta. Pessoas que não insistem em ser filhos do diabo. E ir após os filhos do diabo, atrás dos filhos do diabo, sendo enganados, se deixando enganar por falsas doutrinas dizimistas, de prosperidade, doutrinas doentias. Essas igrejas, esses pastores vão para o inferno e vão levar você junto. Saia dela, povo meu, assim está escrito na palavra. Caiu Babilônia grande, esse sistema de coisas iníquo será derrotado. E se você continuar nesse sistema de coisas, você persistir no pecado, persistir em ser filho do diabo, ao invés de buscar ser filho de Deus, você continuar tentando Deus o tempo todo com seus pecados, Deus vai te vomitar da boca dele. Pense bem nisso. Deus não quer sacrifícios de dízimos e ofertas. Deus quer obediência. Deus quer que você seja filho dele. Jesus já o chama de irmão. Você quer ser chamado de irmão por Cristo? Ou você quer que Cristo diga que você é filho de Satanás? Que Jesus julgue as suas obras e diga: você é filho do diabo. Assim como ele falou com os fariseus. Que ele diga que você é hipócrita. Que você é doentio. Que você não serve para ele. Que ele vai te vomitar da boca dele. Então mude a sua postura. Mude o seu pensamento.
saia do caminho de Satanás. Se você está no caminho de Satanás, verifique a si mesmo. Observe sua vida, sua conduta. E perceba que você está agindo, na maioria das vezes, como filho do diabo. E o diabo é homicida desde o princípio. E os homicidas não herdarão o reino dos céus, não herdarão a terra. E para concluir, deixo aqui Mateus capítulo 25, versículo 32 em diante, onde nosso Senhor Jesus nos ensina o que realmente é o dízimo para o nosso Deus. Todas as nações reunidas serão reunidas diante dele e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai. Recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Fui estrangeiro e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo e vós me cuidastes. Estive preso e fostes visitar-me. Então os justos desejarão saber: mas, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer, ou com sede te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado de roupas te vestimos? Ou ainda, quando estiveste doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei responderá, esclarecendo-lhes: com toda certeza vos asseguro que, sempre que o fizestes para alguns destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Este é o dízimo verdadeiro que o nosso Senhor espera de cada um de nós, e não o dízimo que vai enriquecer pastores e igrejas que tem como única exclusiva finalidade encher os púlpitos de cegos, direcionando-lhes à perdição, onde a palavra de Deus não é verdadeiramente pregada, e sim distorcida, onde não há ajuda verdadeira aos necessitados, aos pobres, aos encarcerados, em nome de Cristo. Esta é a palavra de hoje, para que as pessoas acordem contra a prosperidade, contra os dízimos e ofertas do templo de hoje, que não tem nada a ver com os benefícios, os dízimos e ofertas do templo de Israel de antigamente, que não era para manter pastores, ministros e ministras, mas sim para o cuidado dos órfãos e necessitados. E que você pare de tentar a Deus, que você pare de achar que essas ofertinhas vão agradar a Deus, que você saia dessa senda larga como filho de Satanás, essa senda de avareza, de injustiça, que você deturpa o direito do próximo, você defrauda, você adultera, você mente. As igrejas não estão te ensinando a verdade sobre o seu procedimento, estão ensinando apenas prosperidade. Aqui não. Aqui no Ministério Melquisedeque, nosso compromisso é com a verdade. Aqui é para que você saia triste, para que você saia deprimido, para que você saia fraco, decepcionado consigo mesmo. Então se arrependa e reconheça e confesse os seus pecados a Deus. E então Deus te dê um renovo de vida. E você deixe de ser Saulo e se torne Paulo. E seja uma nova criatura. E que todas as coisas malignas fiquem para trás. E não mais façam parte da sua vida. Terminamos por aqui. Deus seja com todos vós. Tenham paz em suas casas e suas famílias. Que sejam bênção. Não procurem bênçãos de Deus, mas que procurem ser bênçãos
para o próximo e para a glória de Deus em suas vidas e na vida dos seus semelhantes. Deus seja com todos, a paz seja com todos, estaremos todos juntos aqui, enquanto Deus permitir, para a honra e glória daquele que é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, para sempre. Amém.